passando vale a pena, Olá, nestes tempos de crise, crescimento econômico baixo, desemprego em alta, mas mesmo com um cobertor tão curto para muita gente, é preciso se planejar financeiramente? E quem tem um dinheirinho guardado, é o momento para investir? O governo anunciou o resgate do FGTS limitado a R$500. Investir ou pagar contas e como fazer isso bem? Nossos educadores financeiros vão nos ajudar com estes temas e muitas outras questões que eu vou fazer aqui. Eu converso com o Marcos Racuia Júnior, ele é coach financeiro, e também a Silvia Araújo, ela é educadora financeira. Muito obrigado pela presença de ambos. Aliás, Silvia, você é educadora financeira, mas tem uma outra titulação que a gente colocou, que é, além de educadora financeira. Além de educadora financeira, eu também trabalho com consultoria, né? Porque é um pouco diferente, e processo de coaching também. Mas educador financeiro e coach financeiro, qual é que é a diferença aí? Quem sabe me ajudar um pouco? O Marcos também. O Marcos é coach, né? Eu sou coach. Coach financeiro. Sim. Mas é mais ou menos igual ao educador, não? É que o coach, não sei, parece que ele tem uma interatividade maior, é isso? Sim, é uma interatividade maior. Quando eu falo em coaching, eu preciso entender qual que é o melhor caminho para a pessoa. Por exemplo, imagine, eu invisto na Bolsa de Valores. Eu posso ter um resultado com isso. Mas não significa, Jeremias, que para você é um interessante, porque tem toda uma questão das suas finanças, do seu perfil comportamental, do seu perfil de risco. Então, eu tenho que te ajudar a encontrar o seu próprio caminho que vai ser o melhor para você. Bem interessante. Ô Silvia, mas assim, eu abri falando desse tempo de crise, muita gente desempregada. Mesmo assim, a gente tem que estar atento a essa questão, porque tratar das finanças quando está sobrando dinheiro é fácil, né? E quando está faltando? Então, o mercado financeiro, ele imita a nossa vida, né? Ele tem momentos de baixa, momentos de equilíbrio e momentos de alta. Não é muito diferente da nossa vida. Então, a parte da educação financeira é justamente a pessoa entender e seguir as regras do jogo das finanças. Os juros compostos, a regra das finanças, ela não aceita desaforo, né? Então, se a pessoa faz isso sem conhecimento, ela realmente vai quebrar a cara. Você falou uma frase que é comum e eu já ouvi, né? Dinheiro não aceita, é isso, né? Dinheiro não aceita desaforo, né? Não, acho que é essa a frase. Porque são leis, né? A lei do juro composto, você escolhe. Ou você faz ele trabalhar a seu favor e isso requer conhecimento, ou você vira escravo dele. São duas escolhas, né? A outra parte é a parte de comportamento, que aí os processos de coach são altamente eficazes, porque ajuda a pessoa a focalizar naquilo que é importante para ela, né, Marcos? Exatamente. Aquilo que faz sentido para a vida dela, porque por incrível que pareça, a grande maioria das pessoas, elas não alcançam os seus objetivos porque elas não sabem o que querem. Elas têm confusão, não sabem qual é o seu mas próprio agora eu vou te pegar, porque, por exemplo, eu ganho o salário mínimo, eu quero ir, sei lá, para a Disney. Como é que eu vou guardar R$30? Meu sonho vai ser realizado daqui a 30 anos, aí é complicado. Então, se você pensar no que você ganha e no que você vai economizar, é um pensamento muito comum. As finanças comportamentais vai muito além disso. Vai R$1 em um ano, não é R$1. É 365 dias se não tiver investido. Se tiver investido, pode virar 500. Entendi. Pode virar 1.000. Entendi. 5 anos, 10 anos, passa num piscar de olhos. É tanto que existem vários estudos, Jeremias, que provam que tem pessoas que ganham um salário mínimo e têm a casa própria. E tem pessoas que ganham 8, 10 mil reais e moram Isso de que eu não aluguel. sei como é que eles fazem. Eu vejo matéria assim, falando, fulana, aí ganha empregada doméstica. Conseguiu fazer faculdade, conseguiu formar a filha, conseguiu comprar uma casa. Como é que é? É algum milagre, o Marcos? Era o que a gente estava conversando aqui antes, que a palavra-chave para tudo é a consistência. Mais importante do que ganhar um grande dinheiro de uma vez ou investir tudo de uma vez é você ter a constância. Então, se você pegar aquele objetivo que a pessoa tem e ela tiver constância na busca por ele, em consistentemente executar ações, passos que te levem a ele, você vai realizar. Pode ser que leve um pouco mais de tempo, ou se você está realmente focado, você pode pensar em começar a caminhar e depois começar a acelerar. Dá primeiro passo, depois você começa a correr e aí você consegue buscar o objetivo. Você consegue se eu estou endividado ou se eu estou desempregado?
Ok, se você está desempregado ou endividado, você primeiro precisa arrumar a sua casa. E nada impede de você ter o seu objetivo. Cara, eu estou desempregado, mas eu ainda quero ir para a Disney. Ótimo, você tem um motivo a mais para ser melhor do que você é hoje. Então você vai trabalhar isso, você vai montar o seu plano, a sua estratégia para realizar o seu sonho. Isso inclui sair da dívida, isso inclui arranjar um emprego, isso inclui você ter finanças saudáveis o suficiente para te proporcionar aquilo. Então, e essa questão financeira também ela é baseada no hábito? Porque geralmente a gente fala assim, eu vê um vídeo, anota tudo, aí anotou. Aí naquele mês você anotou tudo, gastei X, legal. Às vezes a pessoa nem faz nada com o que anotou, mas às vezes faz. Mas também faz um mês só. E depois não faz mais. E aí fala assim, puxa, não vou nem olhar meu extrato, porque, puxa, deve estar estourado, né? Como é que a gente cria um hábito? É o hábito que é importante? Hábito é vital, né? Inclusive tem o livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, maravilhoso. E você realmente, o hábito tem tudo a ver com a consistência, porque imagine que você, eu anoto, como você falou, nesse mês, e depois eu não anoto mais, não serviu para nada, né? Então você ter o hábito de controlar as suas finanças, de você entender o que está acontecendo, de você consistentemente buscar o hábito de olhar e entender onde tem oportunidades, ter o hábito de buscar melhoras, né? Isso tudo é vital. Como que eu faço para construir o hábito? O hábito é construído quando você... primeiro você tem que identificar uma recompensa para você, você tem que criar uma rotina. A rotina é a vital, né? Então... Essa recompensa pode ser uma meta financeira? Pode, claro, pode. Tem que ser alguma coisa que é mais te fácil motive. quando eu tenho a meta ou posso simplesmente guardar? Não, é mais fácil quando você tem a meta. Porque quando você tem a meta, quando você tem um objetivo, aquele sonho, ele te dá combustível emocional para suportar a dificuldade. Porque se você está só poupando, só salvando, imagine que você está bem vestido e você gosta de um terno. Aí você vai num shopping e você olha um terno maravilhoso. E aquele prazer imediato acaba te sobrepondo, porque você não tem algo maior para buscar. Agora, Entendi. se eu tenho um sonho lá na frente, eu falo, eu vou renunciar a este prazer imediato porque eu tenho algo maior a buscar. Isso te dá força para superar o obstáculo. Estou entendendo que finanças são números, mas assim, a parte comportamental é muito importante, né, Silvia? E qual seria já que a gente falou de hábito, o planejamento ideal? É semanal, todo dia de manhã dou uma olhada, ou uma vez por mês? Como é que a gente cria esse hábito? Qual a rotina que se estabelece? O Marcos, meu colega Marcos, falou algo muito importante, né? Qual é o prazer que você cria dessa recompensa? Tem um estudo, para você ter ideia, com 1.542 cérebros, né? As finanças comportamentais estudam muito o cérebro em ação. E as recompensas da nossa recompensa primária sexual, alimentar e financeira acontecem na mesma região do cérebro. A finança está nesse Na grupinho mesma aí? região. Sim. Da alimentação, do sexo e das finanças? Sim, é tanto que tem pessoas que quando começam a ganhar dinheiro ficam obesas, né? Por quê? Porque é o prazer de fazer festa, o prazer de comer, né? Então, verdade. assim... A gente às vezes passa de subnutrido para malnutrido, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, tem até uma brincadeira que fala, né? Se você quer receber um sim logo, convida para um churrasco, né? Agora, se você marcar para uma reunião de finanças, a maioria dos cérebros, dos nossos cérebros, estão condicionados, foi condicionado quimicamente mesmo, porque uma coisa é a mente, né? A mente está inteira, e outra coisa é a parte química do cérebro. Certo. Então, as pessoas que estão condicionadas a poupar, que é 5% da população, essas pessoas, elas fazem planos. Elas têm um comportamento adequado. Podem estar investindo no lugar errado, como poupança, como outros... A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Exatamente. Mas elas têm um comportamento adequado. Os 95%, estou falando de 95%, se perde no terno que o Marcos citou, se perdem. Por quê? Porque o cérebro está condicionado a químicas como a serotonina, que é o prazer, a dopamina, e literalmente as pessoas se dopam pelo dinheiro. Mas aí, dopar mesmo. é verdade. Mas aí, Silvia e Marcos, tem uma questão de uma certa proporcionalidade, né? Porque assim, a gente sabe que quanto mais rápido o prazer, assim, o vício é isso, né? Você tem um resultado muito imediato, quanto mais imediato o prazer, mais você vicia naquilo. Sim. Quando você fala em uma coisa mais em médio, longo prazo, por exemplo,
não vou nem falar em casa, mas vamos, sei lá, um carro, alguma coisa que tem um custo maior, vamos supor que você vai conseguir aquilo só daqui 3 anos, 5 anos. Como é que você mantém esse entusiasmo e como é que você divide? Porque é difícil para a pessoa que nunca planejou falar assim, então tá, vou pôr um envelopinho, sei lá, para ir passear em outro país, todo mês eu guardo isso. Eu vou pôr outro envelopinho para comprar o carro, outro da casa, mas o dinheirinho é curto. E aí você fala, esse aqui não deu. Como é que eu faço esse planejamento, inclusive para ter uma recompensa emocional? O planejamento ele tem 3 princípios básicos. O primeiro princípio é escolher o seu estilo de vida. Porque a gente vê muitas pessoas que eram faxineiros e depois viram grandes empresários porque ele fez uma escolha. Qual é a vida que você quer ter? É apostar na sua grandiosidade humana. Todo mundo é capaz de produzir dinheiro com seus dons, com a sua profissão e com o seu talento. O segundo ponto é respeitar as leis das finanças, que é os juros compostos. E o terceiro é uma organização funcional. Como funciona a organização funcional? A mente padrão da grande maioria sem educação financeira, eu chamo da mente GGS. Ela ganha, gasta e se sobrar no fim do mês eu faço alguma coisa. Isso vai de R$1 a 1 milhão, tá? Isso não escolhe níveis econômicos. Se a pessoa é uma diarista ou se a pessoa é o PhD, o doctor ou o grande mega empresário. Isso não escolhe, tá? Então, a grande chave é trocar a mente GGS por uma mente que eu chamo da mente IPG, que é uma mente que antes de qualquer coisa ela investe. Quem trabalhou não foi você? Então você não se paga primeiro? Jura que você não se paga primeiro? Você se deixa por último lugar? Até na infância a gente aprende os pronomes pessoais. Primeiro eu. Isso vale para as finanças. Você trabalhou, primeiro você se paga para criar a sua independência financeira. Agora, depois você tem a função dos seus sonhos, de conquistar. E para conquistar, você vai superar. Porque se fosse fácil, qualquer pessoa fazia. Você vai ter a superação, fazer ações, que um coach ajuda muito bem nessa questão. Depois você tem o seu custo de vida, que é o seu orçamento. A grande maioria das pessoas não tem consciência do seu próprio custo de vida. E aí depois tem a sua preparação e sua educação. Você já imaginou fazer as coisas sem conhecimento? Infelizmente, tem gente que acha que os corretores das corretoras de valores e os gerentes do banco são seus educadores financeiros. Isso é um absurdo. Você sabe que eu saí... Nessa semana, a gente citou aqui que nessa semana de julho de 2019, que a gente está gravando e você vai acompanhar em várias épocas, e, enfim, tanto pela TV Alesp quanto pelas redes sociais, eu fui perguntar para as pessoas sobre o FGTS, a liberação que a gente falou no começo do programa é de R$500, né? Isso é todo detalhado, você pode acompanhar depois, se vocês tiverem novidade pode falar para a gente, mas uma senhora no ponto de ônibus falou assim, eu acho que eu vou deixar lá porque está bem guardadinho, né? Para a gente ter uma noção de que as pessoas não têm uma noção de que existem outros locais para você investir. Mas, o Marcos, a mesma pergunta para você. Já que você falou em hábito, como é que eu estabeleço assim? É bom estabelecer toda segunda-feira de manhã para olhar o meu extrato do cartão de crédito? Assim, como é que eu estabeleço esse hábito? Uma vez por mês é bom? Ou cada pessoa é um jeito? Então, ajudando cada pessoa ao melhor caminho. Então, você vai escolher. Se você vai fazer uma vez por mês, você vai ter que tirar o tempo para resgatar tudo de um mês. E você vai levar um tempo. Você, às vai vezes, te dar uma preguiça, talvez. Vai te dar uma preguiça. Assim, você vai ter que dedicar mais tempo de uma vez e vai ter que ficar procurando coisas. Você vai demorar mais tempo do que se você manter um controle mais próximo. Eu gasto 5 minutos no dia e pronto, e tá tudo bem, né? Você falou que para cada pessoa é um jeito, mas o básico é montar uma planilhinha, assim, e ver mais ou menos o que eu gasto. Essa coisa de 30% para educação, 20% para saúde, isso dá certo? Isso dá certo, sim. Então, você não precisa ser necessariamente uma planilha. Pode ser a planilha. Pode ser um papel, se funcionar para você. Podem ser aplicativos, inclusive, tem muito bons gratuitos. Ou essa questão de dividir em 30% para isso, 10% para aquilo, ela é orientativa e te ajuda a buscar alguma coisa que vai chegar no resultado final. Porque você está olhando e fala, bom, se eu fizer isso, isso, isso e isso, eu chego, certo? Então, se você respeitar aquilo, se você fizer esforço para que aquilo aconteça, você está caminhando na direção de realizar o que você planejou. E como é que eu subdivido isso? Porque eu falo assim, tudo bem, esse mês eu vou gastar no máximo R$80 com a farmácia e vou gastar no máximo, sei lá, 600 com alimentação. E aí você
Toda vez que você vai no mercado, você faz uma continha, fala, não, já fiz 2 compras, deu 300, o máximo que eu posso gastar agora é 300, é por aí? É mais ou menos isso, né? Então, se você... Tem que caber ali no seu orçamento. Sim, Mas e tem o cartão que de caber. crédito? Porque aí você tocou puta, num joga ponto. para o mês que vem, porque você faz todo o planejamento, vou gastar só com isso com o mercado, tudo. Aí você fala assim, puxa, mas esse queijinho aqui, que maravilha, mais R$60? Ah, não, passa no cartão de crédito. E aí a emoção do momento, né? Tá, então eu vou pegar alguns pontos de vocês, né? Uhum. Então, a Silvia falou bem sobre essa questão da mentalidade. E você falou sobre a questão de, poxa, mas eu só vou ver um prazer daqui a 10 anos. Então, a questão é, você vai pegar, em vez de deixar o que sobrar, você vai procurar o que você quer salvar e vai pegar o que você ganhou e tirar o quanto você quer salvar. Isso significa que sobrou um orçamento para você e você vai se adequar. Não peguei a linha do... Você pega... As pessoas fazem assim, ganho menos gasto é o que sobrar. Sim. Eu estou falando para você inverter. Ganho menos o que eu quero salvar, que foi o que ali a Silvia falou, vai te dar um valor que você tem para sobreviver. Para sobreviver. Que você vai dividir em mercado, que você vai farmácia, dividir. tudo. E é importante que você ponha alguma coisa que te dê um prazer. O prazer sempre tem que existir. Sim. O problema é quando ele está descontrolado. Descontrolado. Então você vai pegando e vai se dando esses prazeres para te dar resiliência para chegar lá. Então, uma das partes fundamentais vai ser trabalhar a sua inteligência emocional para você ter resistência para aguentar esse período em que for necessário não pouco vou mais levar de aquele beleza. queijo maravilhoso que custa muito caro, mas eu vou levar uma coisa mais barata, ter Isso. meus prazeres. Ou se você se planejou para o queijinho, tudo bem, você pode comprar sem culpa. E a questão do cartão de crédito ela é delicada pelo seguinte, eu diria, eu não tenho uma estatística, mas a absurda maioria das pessoas usa o cartão de crédito de maneira errada. Os bancos vão querer a minha cabeça por falar isso, tá? Mas é o seguinte, o cartão de crédito não é para ser usado como fonte de dinheiro que você não tem. O cartão de crédito é uma ratoeira. O que eu quero dizer com isso? Se você for com muita sede ao pote, você vai acabar se machucando. Mas se você souber usar, você vai ter sempre um queijinho, sempre uma recompensa ali. Entendi. Então, a questão que você pode usar é usar o cartão de crédito, porque você vai ganhar milhas, vai ganhar pontos que te trazem benefícios, Sim. mas com o dinheiro que você tem. Não como, eu ganho 1.000, gastei 1.000 e vou usar mais o cartão de crédito para o queixo. Não, não. Isso é um enforcamento, já era. Você vai ter um grande problema. Entendi. Silvia, eu vi um coach financeiro dizendo o seguinte, foca naquilo que você quer investir. Então, assim, se você é ramo imobiliário, estuda aquilo e se aprofunda. Se é bolsa de valores, estuda aquilo, porque você não vai conseguir estudar ramo imobiliário, bolsa de valores, tesouro direto e outras oportunidades vão aparecer na sua frente, você vai virar Você acha que é por aí? Porque, ao mesmo tempo, tem a questão da carteira de investimentos, né? Que eles falam assim, tem que diversificar. Então, tem que diversificar ou tenho que estudar alguma coisa e focar? Você tem que ter foco e diversificação. E as duas coisas não são antagônicas. Ah, é? Tá? A primeira coisa é, quando você fala de investimento no mercado financeiro, a gente tem 2 tipos de investidor. O investidor ativo e o investidor passivo. Então, o investidor passivo é aquele investidor que escolhe produtos prontos no mercado. Então, por exemplo, você pode escolher investir a partir de R$100, R$300 em todas as ações que são negociadas na Bolsa. Existe um produto para isso. E ele vai te pagar o índice Bovespa. Você não faz nada, ele vai seguir o mercado. Esse é o passivo? Esse é o investidor passivo. O investidor ativo, aí sim, eu quero entender muito mais sobre ações. E você vai lá e escolhe suas ações, você estuda e requer tempo mesmo. É uma escolha. Agora, você também pode investir em ações através de um fundo de ações, que tem um profissional que te cobra uma taxa administrativa, e você só tem que ficar de olho no investidor e na taxa administrativa para fazer essa escolha por você. Mas é melhor contratar uma pessoa para fazer ou você estudar? Porque eu estou falando pelo custo-benefício, porque também não é fácil você pegar, a gente vai entrar no segundo bloco sobre esse tema, de pegar lá, como é que é, LDB, não sei o que lá, Tesouro Direto, é um monte de letrinha, aí você começa a separar.
não é da noite para o dia que você vai aprender, você vai ter que investir tempo. Então, infelizmente, foi isso que incutiram nas nossas mentes, É. que é uma sopa de letrinha difícil, e realmente, eu falo que se o mercado financeiro usasse mais a comunicação do marketing, a gente não ia ter uma LTN, que não significa nada, a gente ia ter uma galinha dos ovos de ouro. Né? Os nomes seriam muito mais estimulantes. Letra do Tesouro, como é que eu já estudei, já esqueci. Então, Letra do Tesouro, LTN, NTNB, IPCA, IGPM. Agora, Índices. essa sopinha de letras, em 3 horas, uma pessoa é capaz de dominar essas sopinhas de letras. Mesmo? As básicas, sim, a Selic, o IPCA, o IGPM, o que isso tem a ver com a sua vida? Então, nos ensinaram que finanças é algo chato, difícil e de longo prazo. Então, as pessoas se desmotivam. Mas olha só, o dinheiro faz parte da sua vida da hora que você abre os olhos até a hora que você fecha. E eu digo pior ainda, os pais... É natural que os pais queiram que seus filhos sejam pessoas felizes e bem-sucedidas. Como elas serão bem-sucedidas sem educação financeira? Como? Elas vão ficar ratinhos, vítimas das ratoeiras? O Marcos falou uma palavra que eu considero excelente. Não é economizar dinheiro, é salvar o dinheiro das armadilhas financeiras, das armadilhas emocionais. E o americano tem esse título, é save, né? Salvar, né? Em vez de você, não é, a gente usa o desconto, outros termos, né, do marketing, mas salvar é um termo interessante, né? Porque você salvou daquilo tudo que ia embora, você salvou. Você investiu tempo na sua educação para criar uma profissão, você foi estagiário, você fez uma série de coisas. Na hora de receber seu retorno, você vai deixar assim, solto? Você não vai... É um descontrolado financeiro e também emocional. A gente vai para um rápido intervalo, é isso, diretor? Ou ainda tem um tempinho? E bora para o intervalo e eu vou voltar depois, você fica aí com a gente, que a Silvia vai responder essa pergunta para a gente, como é que é a periodicidade que você tem que planejar? É semanal, é mensal, como é que é? E vou querer saber dela também, já que ela falou da educação, sobre as crianças, a partir de que momento a gente começa, os pais, a ensinar a educação financeira. A gente já volta. O programa Em Discussão está de volta. Estamos tratando da educação financeira de cada um de nós, principalmente nesses tempos aí de crise. Eu abri o programa aí falando sobre desemprego, também PIB, aí a previsão neste mês de julho de 2019 do próprio Banco Central de 0,81%, apenas um crescimento muito baixo. E eu vou voltar aqui com o Marcos Racuia, que é o nosso coach financeiro. Como é que a gente faz nesse momento de crise, né? Que dica que você tem importante para dar para, ao mesmo tempo que quem está com dificuldade financeira tem que fazer um planejamento e, ao mesmo tempo, você que também trabalha com Bolsa de Valores, pode ser um momento bom para se investir, para quem tem um dinheirinho guardado? Como essas duas situações? Tá, então a perspectiva da Bolsa é de aquecimento, né? Inclusive a taxa de juros livre de risco, que é o mínimo juros que você deveria receber, está caindo. Então, se ela cai, isso força os investidores a buscarem algo melhor. Então, a tendência é que a Bolsa tenha um aquecimento. E, resgatando o que a gente falou, é a consistência. Não precisa ser necessariamente na Bolsa, não precisa ser no Tesouro Direto, no que você quiser, mas o importante é que você tenha alguma coisa de constantemente salvar dinheiro e deixar ele trabalhar para você. Então, mas eu quero que vocês me respondam a pergunta do primeiro bloco, como é que é mais ou menos a periodicidade? Porque a gente falou em hábito, e aí o hábito assim, você faz, esse mês eu vejo aqui, o mês que vem eu vejo mais ou menos, uma vez por mês, toda semana. Como é que a gente estabelece alguma coisa, Silvia? Se batendo o martelo, para mim, uma semana, no máximo, a cada semana você pelo menos dá uma olhadinha em como está, porque você tem tempo de ajustar o curso, se tiver Mas aí algum é problema. bom estabelecer, por exemplo, eu já li num livro que o camarada falou sobre reunião com seus funcionários, ele falou, eu prefiro fazer, acho que era ele falou, não faço na sexta-feira, porque entra o final de semana. Aí era bom estabelecer um dia, toda segunda de manhã, toda estabelecer terça. a rotina, porque aí você já está habituado a parar aquele momento, a ter aquele momento para você e fazer. Porque se você deixar na rotina do vamos fazer a hora que der, essa hora nunca chega. E aí é bom ter um gatilho, Silvia? Porque ele falou do hábito ter um gatilho, né? Respondendo concretamente a sua pergunta,
para fazer o planejamento, a primeira coisa é pensar ao ano. Então, o seu planejamento é anual, não é mensal. Mas é você ter que tirar uma semana para fazer isso. Pois é, se você acha que não tirar tempo para cuidar da sua vida é pouco, então morra. Né? Porque a pessoa precisa arrumar tempo para cuidar da vida dela. Então morra. Morra que assim você não vai ter que Mas eu preciso distribuir esse tempo, né? O que é mais importante se uma vez ao ano você não tem um tempo para separar meio-dia para fazer seu plano do ano que você vai fazer ao ano, quem pensa mensal tem resultados medíocres. Você já viu uma criança nascer em um mês? Em 2 meses? Em 3 meses? Então, a vida nossa acontece em um ano. Você sabia que tem pessoas que jogam dinheiro fora, R$2.000 em média, 10 anos atendendo pessoas? Eu posso te afirmar, a grande maioria que ganha R$1.000 joga por ano R$2.000 no lixo, com tarifas bancárias que não precisava pagar. Por quê? Porque pensa no mês. Agora, você pega R$50 que você está pagando de tarifa que a maioria não precisaria estar pagando. 95% das pessoas não precisariam estar pagando tarifa. E pagam porque são ignorantes financeiros, porque não têm conhecimento, porque não pensam ao ano. Aí joga fora R$1.800 a R$2.500 por ano, que era uma viagem, que era um lazer, porque está na fraldinha. Fraldinha é mimimi, não quero olhar para o meu dinheiro. Eu quero ter saúde financeira, mas eu não quero olhar para o meu dinheiro. A emoção é como se você estivesse falando algo ruim. Peraí, se você não se planejar financeiramente, todo dia você acorda com o risco de morrer, com o risco de ficar doente, com o risco de investir mal, com o risco de gastar mal, com riscos... Agora, hoje a gente abre na internet e tem 200 mil vídeos sobre educação financeira, coach financeira. E a internet, diferente de outros mecanismos, por exemplo, de vídeos, nem sempre está organizado de como começar. Então você vê 200 e você fala assim, e agora? Você fica meio perdido. Como é que a gente faz? Precisa de auxílio de uma pessoa? Dá para fazer sozinho? Sim, você consegue operar sozinho, você precisa de um médico, né? Você precisa, tem coisas que você precisa de um profissional. Você vai cuidar do seu dente? Você mesmo cuidar do seu dente ou você vai procurar um dentista? Com as finanças é a mesma coisa, que a nossa cultura, infelizmente, e eu acordo todo dia, eu tenho certeza que o Marcos também, com certeza, tem esse mesmo propósito. O meu desejo do meu coração é erradicar a ignorância financeira, porque ela cria depressão, ela destrói famílias e ela joga dinheiro fora pelas mãos sem as pessoas perceberem. As pessoas ficam olhando ganhar, gastar e se controlar. Se você pensar ao ano, seu orçamento agora, não espera chegar ao final do ano não, porque o final do ano são promessas só para resolver suas pequenas culpas. Eu estou falando de agora você decidir o que eu quero para o próximo ano. E aí, já que a gente está falando, Marcos, desse comportamento, e se ela falou que é bom que se faça anual, qual a sua orientação, por exemplo? Próximo final de semana, eu não vou ficar estressado, mas final de semana eu vou deixar de ir no parque, sabe? Marco daqui a um mês, uma data certa, assim, ou é bom no começo do ano, para fazer esse planejamento anual? Bom, primeiro eu tenho que concordar 100% com a Silvia. Você tem que ter um planejamento anual. Tem que ter. E o controle, você alimentar, você olhar, tem que ser constante. Para você garantir que vai chegar no final desse ano. E você falou sobre quando que eu tenho que fazer isso, com o máximo de antecedência possível, né, para você ter tempo de pensar a respeito. Então, antes de começar os gastos do ano. Então, se você chegar no final do ano, você já vai ter um horizonte um pouco para frente. Então, assim, uns 2, 3 meses lá para setembro, outubro, você já fazer uma versão 0, um rabisco, um rascunho, para você já ter um orçamento e você melhora ele. Como é que é o atendimento do coach financeiro? Porque a Silvia também é coach e assim, chega, tem várias reuniões, uma vez por mês, e como é que você vai aproximando ali? Pode ser, sei lá, online? Como é que funciona isso hoje? Sim, pode ser online, inclusive a maioria dos meus clientes hoje é online. Ah, é? É. Mas aí você conversa tete a tete com ele pelo como é que fala? Isso. Pelo Skype ali? Por programas, por videoconferências e tal. Mas o cara te manda uma planilhazinha, você fala para ele, preenche essa planilha aqui, aí ele te manda, é assim? Tem testes, tem planilhas. Eventualmente eu me reúno pessoalmente também, eu olho, ajudo ele no que fazer. E normalmente é um período de 2 ou 3 meses de acompanhamento para ajudar a pessoa a criar o hábito. Para decolar, né? O avião sair do chão. Implementar o que tiver, tirar o que não presta, colocar bons hábitos, boas coisas, conhecimento, disciplina, ajudar ele a dar os primeiros passos
e continuar, né? Entendi. E aí ele poder seguir as E quem próprias é pernas. casado, não é o meu caso, mas quem é casado tem que envolver a esposa, Tem. os filhos? Como é que Tem. funciona? Tem porque a vida da família vai estar atrelada a isso. Então, não adianta, por exemplo, se você fosse casado, você está se movendo nesta direção e a sua esposa nesta direção, vocês vão estar concorrendo, vocês não vão estar, vocês vão estar medindo forças e não vão estar indo para um lugar Pode comum. até né? apimentar a relação, ô Silvia, porque olha, aquela viagem, Com né? certeza, com certeza. O relacionamento com o dinheiro é para ser um relacionamento de prazer e felicidade. É, né? A gente tem que tirar isso da cabeça, tá? Geralmente é o contrário, Mente de né? investidor. Investidor pensa em 10 anos e 10 anos passa no piscar de olhos, Passa. tá? Por isso que a gente tem pessoas aí que acordam para a vida aos 45. Aí vai fazer as contas, nossa, quanto dinheiro eu perdi? Né? O plano já... 10 Tem anos, gente em 5 casa anos, levantando a mão assim, isso. eu fui... Pensa, exatamente. Se Porque você é uma maioria, né? se Infelizmente. você né? pensa ao ano e você acompanha mensal, pensa como que acompanha a vida de um bebê, uma mulher quando está grávida. Qual que é o acompanhamento da vida de um bebê semanal, não é? Você não acha que é prazeroso acompanhar a sua própria vida uma vez por semana para saber se você está fazendo as suas escolhas adequadas àquilo que te faz feliz? Entendi, entendi. Agora, então, muito bem. E aí as metas, o importante é a meta, mas aí, por exemplo, como é que eu estabeleço uma meta que é mais próxima da realidade? Então, e prioridades também, porque vamos supor, eu tenho uma prioridade, primeiro sair das dívidas, no segundo momento, e eu já posso colocar num planejamento uma viagem, um carro, uma casa e etc. Independente da situação que você esteja, o mais importante é decisão. Já está comprovado cientificamente que decisão cria condição. Não é? Primeiro você decide. O nosso Osiris, dono da Embraer, ele tem uma frase que eu gosto muito. Eu sempre me senti grandioso para fazer tudo que estava em minhas mãos para ter a grande empresa de aviões. Então, esse é um pensamento. Primeiro você decide, depois você respeita as 6 funções. Não importa se você está fazendo de R$1, o que está nas suas mãos. E também não tem um equilíbrio, porque assim, decido... Nem todo mundo pode tudo, assim, eu digo assim, né, se você sonhar... Também tem uma frase que diz, se sonhar muito uma coisa inatingível que você não pode, é um primeiro passo para você ficar parado, né? Porque você quer uma coisa tão grande que você não se movimenta. Fica não grande tem que ter um demais. equilíbrio, assim, entre o que você pode. Inclusive, a neurociência chama isso de inércia. Se você sonha tão grande, isso não tem um estímulo, porque tem o sonho vira um objetivo, o objetivo vira uma meta, a meta vira uma ação. Existe um caminho lógico no cérebro para isso. Então, eu posso sonhar grande, o tamanho que você quiser. A pergunta é, na hora que você acordar, qual é o passo que você vai dar, que vai te levar a uma ação que está conectada a uma meta, mesmo que ela seja pequena, só que essas várias metas pequenas vão te levar a alcançar o seu objetivo e esse objetivo vai te levar ao sonho. E assim, a fórmula, não tem uma fórmula básica, né? Aliás, eu sempre falo, não procure fórmulas. Procure princípios que agregam a sua vida. E os princípios de um planejamento financeiro, ele começa com investimento e com doação. A gente tem que aprender a doar mais. Né? Quando a gente doa, fala muito mais da nossa generosidade com a gente mesmo do que com o outro. O cérebro meio que aprende. Quando você doa, você fala, eu tenho para fazer. Ele sente uma certa prosperidade. E não só isso, né? é responsabilidade social. Nós temos uma responsabilidade com a nossa vida, com a vida das pessoas que nos cercam e uma responsabilidade social. Então, são só 6 funções do dinheiro. O que você vai se pagar primeiro, o que você quer conquistar. Eu quero conquistar uma grande casa, mas se você começar a investir R$100 para começar a pensar no terreno, na entrada, aliás, a grande maioria das pessoas não tem a casa própria porque não investiram R$100 por mês. R$100 em 15 anos dá quase R$20 mil investido. Seria a entrada da casa. Você entendeu? Tem R$100. Então, a terceira é qual é o estilo de vida que eu quero. E R$100 dá 10% do salário mínimo, né? Mais ou menos, assim, então, né? qualquer pessoa pode fazer isso. Não tem desculpa para você não investir, tá? Não tem desculpa. Tem gente que fala que é o seu dízimo próprio, né? Eu já li livros Com sobre isso. Pague o seu próprio dízimo, que isso é 10%. Dízimo. O Homem Mais Rico da Babilônia é um livro fácil, uma metáfora muito interessante sobre isso. Seu lazer, existe muito lazer que você pode
Quantas coisas você achou que era impossível na sua vida e depois você alcançou? Você alcança, né? Agora, ô Marcos, como é que... E esse equilíbrio aí entre quero a melhor casa do mundo e não dou um passo, e como é que você estabelece alguma coisa que seja mais próxima para você ter essa recompensa? Você com os seus clientes, quem é que dá certo e quem é que não dá, assim, na prática? Que você vê e fala, não, esse cara estabeleceu um objetivo que não é nenhum objetivo maluco e ele está conseguindo. Tá, então é assim, Jeremias. Eu não vou podar seu sonho, mas eu preciso acreditar em você e você precisa acreditar nisso. E aí é o seguinte, eu quero tal coisa. E aí eu vou te perguntar, você está disposto a fazer o que for necessário para alcançar? Porque vai ter que ter um trabalho, né? Então eu sempre falo, eu separo em duas colunas. Meta de resultado, né? O que você quer? E a meta de trabalho, porque a meta de trabalho é o caminho que vai fazer você chegar lá. Tá, mas e assim, quando você tem muita meta também, você não fica muito espalhado? Vou colocar no meu plano a casa, o carro, a viagem, o investimento na educação que eu quero fazer uma pós, mas não sei o que. Então, você tem 10 metas e aí você fala, não tem dinheiro para tudo. Como é que você meio que foca? Porque tem essa questão da recompensa que vocês estão trazendo que é muito importante. Realmente, você falou muito bem. Se você colocar um monte de coisas, vai confundir você. E você vai criar um monstro, vai empilhando coisas que parecem que é uma montanha e não, são pequenas. Então, a ideia é priorizar. Priorizar. Então, ok, você quer tudo isso? Vamos lá. Qual que é o primeiro? Qual que é o principal? Então a gente pega, vai, por exemplo, aí a decisão, 3. né? Aí não é fácil não, né? Exatamente, a casa ou decisão. carro. É igual, porque a gente é adulto, mas é igual criança. O doce vermelho ou o doce azul? Aí você fala, mas eu quero os dois. Mas aí quando você prioriza, a coisa começa a avançar, Exato, né? porque aí você começa a tangibilizar, você começa a concretizar. Porque não tem um monte de coisas inalcançáveis. Mas aí não Tem é só algumas. priorizar ganhar mais dinheiro, porque com o dinheiro você compra tudo que você quiser, carro, casa, viagem. Pode ser meta de resultado e meta de trabalho, pode ser ganhar mais, tá bom. Se você quer ganhar mais, você precisa de mais clientes. Então, se você precisa de mais clientes, qual que é o resultado? Qual que é o trabalho? Você vai ter que fazer uma prospecção maior de tantas pessoas por dia, vai ter que se aprimorar nas suas habilidades, vai ter que se especializar, virar autoridade. Então, qual que Esse é é o o caminho trabalho? que o coach te leva. Esse é o caminho Para que o você coach leva. entender as suas prioridades. Para você realmente entender o que faz sentido para você, de acordo com seus valores pessoais, entender o que é importante e te ajudar a entrar em movimento em direção a isso. Entendi. Ô Silvio, o Marcos, pelo que eu entendi, ele tem clientes, ele faz pelo Skype? Pode ser Skype, Skype. pode ser... E outros meios eletrônicos. E você, eu sei que você dá palestra, acho que ele também faz fala para palestra de grandes públicos, né? Sim. Como é que é o trabalho seu é diferente ou é assim, com pessoa por pessoa também? O meu treinamento, ele pode ser individual, mas predominantemente eu trabalho com times, com equipes. Então eu tenho o curso Ninja Financeiro, que é um curso... Financeiro. Ninja Financeiro, é para ser ninja. Quando você É vê, o cara falar não e tá fazer, é ser ninja mesmo. Você sabe que ninja não fica contando que é ninja, né? Quando você vê, ele já Exatamente. Tem um livro chamado Milionário Mora ao Lado. Então, se você não sabe o que o PCA, Selic, o que essa sopinha de letra faz na sua vida, você está jogando dinheiro fora, esse é o passo. Então, o Ninja Financeiro é para tirar as pessoas da ignorância e da clareza de investimento. E tem o Ninja Kids, que é para os pais educarem as crianças. Para os pais. Isso. E tem também o curso para empresários, que é focado em finanças empresariais. E para a criança que a gente falou aqui, a partir de que idade? É o pai que sempre tem que passar ou o próprio adolescente ele já pode, a partir do momento, ler alguma coisa a respeito? O nosso modelo mental de relacionamento com o dinheiro ele é formado na primeira infância. Então estragou tudo. É quando nasce, aí o pai fala exatamente. assim, não tem dinheiro para tudo. Moleque, você acha que tem dinheiro para tudo? Exatamente. Mas E aí a pessoa começa a criar uma relação emocional com o dinheiro. Então, palavras empolgam, exemplos ensinam. Quando nasce o exemplo do que você fala e do que você faz, se você é um ninja, você fala e você faz. Você tem coerência e consistência. Você está dizendo que assim, os pais que têm esse tratamento com os filhos, ele vai meio que eternizar isso ou não? Pode ser. Com certeza, ele eterniza. Porque é possível você ser independente financeiro aos 21 anos. É possível, é mais fácil. Quanto mais cedo, mais fácil. Sabe por quê? A molecada está começando a trabalhar com 20 anos hoje em dia, Marcos. Como é que pode, que o 21 ele vai ser independente? Mas o pai tem que ajudar então primeiro. O segredo está exatamente aí. Tem até uma técnica chamada técnica dos centênios, né? Do 0 aos 7 anos, você estimula a mente, você estimula a responsabilidade e você ensina seu filho que dinheiro não vem só de trabalho. Né? Dinheiro também vem de investimento de tempo,
de preparação da educação e de dinheiro. Dos 7 aos 14, você ensina o seu filho a começar a ter uma responsabilidade. Ele tem, inclusive, o meu curso é baseado em como os milionários educam seus filhos. E eu também sou mãe, eu tenho uma filha de 4 anos, nesse momento que a gente está gravando esse programa. E uma das minhas missões é ajudar os pais. Acho que tem mãe em casa que fala assim, perdi muito tempo, já está com 15, agora não sei mais. Não perdeu, já tá com... não perdeu, porque assim, é a responsabilidade dos pais ensinarem os seus filhos a poder ter liberdade de escolhas. Quantas pessoas, elas não vivem trabalhando naquilo que elas gostam porque elas têm medo, não se prepararam financeiramente. Exatamente. E 20 anos passa voando, 15 anos passa voando, é isso que a gente Você que tem está com 15, aí acha que não, mas quem está com... Já entrou nos 30, 40, 50, aí você vai saber que passa rápido mesmo. O programa está chegando ao fim, eu quero que vocês deixem um recado final aí. A gente falou muito de planejamento financeiro, mas muito do aspecto emocional, que eu acho que é um aspecto de fundo muito importante, que não adianta você ter planilha, você ter várias orientações, até de saber o que é um investimento do Tesouro Direto, LCI, não sei o que lá, se você não tiver o embasamento emocional, que é o que a gente procurou tratar aqui. Mas, por favor, vamos conversar com a Silvia para o que fica de orientação geral para principalmente para aquele que não tem nenhum planejamento. Estabeleça uma vez por semana, ou estabeleça um dia, como você falou, faça um planejamento anual, ou posso fazer de 3 anos. Por onde eu começo? Comece se educando. A primeira coisa, a pior coisa que tem é as pessoas fazendo sem educação. Tá? Quando você faz com conhecimento, a criação de riqueza é inevitável. E a criação de riqueza pode começar com 1 a 1 milhão. Então, primeiro, comece com educação financeira correta. Educação financeira correta é você escolher um profissional que é habilitado e que trabalha para você. Isso significa que ele não está vinculado a nenhuma instituição financeira. Se ele está vinculado a alguma instituição financeira, ele tem um viés de defender a instituição financeira que ele trabalha. Então, a primeira coisa é busque conhecimento, tem cursos desde gratuitos a cursos de investimento. Invista primeiro nessa questão. A segunda coisa é saiba que 80% dos problemas financeiros não se resolvem com dinheiro, se resolve com transformação comportamental. Prova disso são as pessoas que jogam fortunas fora de herança, quando ganham em jogo. Então, se eu tiver que dar uma dica aqui agora, primeira coisa, é da sua vida que você está falando. Você não está falando de dinheiro, você está falando da sua vida. Você está falando do que você quer passar para os seus filhos, para essa e para as próximas gerações. Você está falando da sua felicidade. Marcos, as suas palavras finais por onde começar para quem está muito perdido? A gente falou que quanto mais opções, isso é cientificamente comprovado, né? Inclusive, eu vi uma entrevista que, comparando os americanos com os russos, por exemplo, no refrigerante, eles colocam lá refrigerante para os russos, eles falam assim, para eles tudo é soda. E para a gente, os americanos, tem refrigerante A, B, C, D, tudo tem uma classificação. Quanto mais opção, fica mais difícil para a gente conversar. Hoje a gente tem muito vídeo, tem muito, mas não tem uma curadoria para falar, não, faço um planejamento de quanto tempo e para onde caminhar. Bom, então, até na linha da Silvia também, às vezes as pessoas querem saber qual que é o melhor investimento. O melhor investimento é em você, porque você é que vai produzir todo o resto. Então, a questão de investir em conhecimento, de trabalhar em si, de trabalhar a sua própria inteligência, é uma das principais coisas que você pode fazer. Se for para fazer uma coisa, é isso, invista em você, né? Seja contratando um profissional, enfim, invista em você e mova-se. Então, não um monte de coisas. Se você viu até aqui esse bate-papo, escolha 3 coisas. 3 coisas para você fazer, que você tome a decisão e se mova em direção a elas. Pode ser contatar eu e a Silvia, ser uma delas, tirar dúvidas. Pode ser, eu vou escolher alguma coisa para controlar as minhas finanças. Eu vou definir uma meta para mim. Enfim, 3 coisas para você decidir e fazer. 3 ações, né? Sair do pensamento e começar. Vou ter lá, toda segunda-feira, vou separar aquele minutinho. É como, por exemplo, hoje tem muita gente que estuda inglês pela internet, né? E quando você faz uma escola online, você tem aqueles datas e horários que você tem que escolher antes, né? Eu acho que quando você tem um coach também é interessante porque você estabelece lá. Quando a gente vai se unir? Quarta-feira às 9 da manhã. Quarta-feira às 9 da manhã você é obrigado a aceitar ali e começar a cuidar das suas finanças, né? Então, é bem legal. Tem
tem bastante isso, né? Porque às vezes a pessoa até sabe alguma coisa, mas o compromisso com ela mesma é fraco. Então, quando ela tem alguém junto para acompanhar semanalmente, ela consegue executar. Não vai fugir, não. E às vezes não, mas quase sempre, né, Silvia? Se a gente enfrenta o leão, seja financeiro, ele às vezes vira um gatinho, né? Se a gente olhar de frente para ele. Com certeza. Tira a fraldinha, cresça e saiba de uma coisa. Derek Boff, que é o diretor de Harvard, ele diz o seguinte: quem não paga o preço da educação, paga o preço da ignorância. Então você que escolhe que custo que você quer pagar, tudo tem preço na vida. Você paga para ficar rico ou você paga para ser escravo, vítima. Desperdiçando o seu dinheiro aí, como a Silvia trouxe aqui pra gente, ela tem números aí, depois você acompanha, tem as redes sociais deles que a gente já colocou aí para você acompanhar, tanto a Silvia, aliás, eu iniciei aqui falando que eles são educadores financeiros e coach, mas só para encerrar aqui, a Silvia Araújo, ela é administradora, especialista em finanças empresariais e comportamentais, e o Marcos, ele é coach financeiro, atua em tesouraria, resgates e aplicações e controle de custo, palestrante, enfim, tem certificação em Master Coach, enfim. Bom, obrigado pela presença de ambos, eu espero que você tenha gostado desse programa e você que nos acompanha nas redes sociais, mande as suas sugestões para a gente. Até o próximo programa em discussão.